Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A vontade, vamos lá, a vontade de Deus, a alma que faz a vontade de Deus, toma a todo Jesus. Tema dia 29/4, dia 14 de março de 1914, volume 1169. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo e real a todo Jesus em mim. E enquanto o senti, me disse, mas em um modo tão terno e comovedor que meu coração, pobre coração, se sentia quebrado. Minha filha, é-me muito duro não contentar a quem faz minha vontade. Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca, nada me resta. A minha vontade que tomaste, de tudo te possuíste, e a mim nada me fica. Eis porque diante dos tantos males que inundam a terra, não chovem os flagelos merecidos, porque me é difícil não te contentar. E além disso, como posso fazer, se não tenho mãos, e você não as cede? Se me tornarem absolutamente necessárias, serei obrigado a roubar-te ou a convencer-te, de maneira que as cedas. Como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade, eu odiaria a mim mesmo. Eu fiquei espantada por este falar de Jesus, e não só isso, senão que em verdade via que eu tinha as mãos, os pés, os olhos de Jesus, e lhe disse, Jesus, faz-me ir já ao céu. E ele, dá-me outro pouco de vida em ti e depois virás. Então é incrível, né? Ela estava se sentindo toda em Jesus, mas tanto, tanto, tanto de sentir ao vivo e real. A todo Jesus nela, né? Que lindo. E aí ele fala, né, que isso é contentá-la, né? Que é muito duro não contentar a quem faz minha vontade, né? Dando tudo de si, né, para a alma. Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca. Nada me resta na minha vontade que tomaste, de tudo te possuíste. De tudo te possuíste. Né? De tudo que é dele, né? De tudo que ele é. Porque ela faz a vontade de Deus, então ela toma ele todinho, né? Ele se entrega todo. Eis porque, diante dos tantos males que inundam a terra, não chovem os flagelos merecidos, porque me é difícil não te contentar. Então, ela, por causa dela, né, ele vê um outro Jesus nela, ele, né, os flagelos não caem tanto na terra por causa disso. Porque me é difícil não te contentar. E, além disso, como eu posso fazer se não tenho mãos e você não as cede? Então, ele está totalmente, né, sem poder, né, totalmente rendido à vontade da criatura que vive na vontade dele, né? E aí o que ela deseja, né, misericórdia para os homens, né, e o que ela sente com essa vontade, ele quer obedecer, né? Ele é obrigado a obedecer, né? Fazer. É muito interessante isso, né? Se me tornarem absolutamente necessárias, né, mandar os flagelos, serei obrigada a roubar-te ou a convencer-te. É incrível isso. De maneira que as cedas. Como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. Então, se eu precisar castigar, eu vou ser obrigada a roubar-te as suas mãos, roubar as minhas mãos de volta, ou te convencer de que é preciso castigar. E aí ele fala, como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz minha vontade, né? Brigar com a pessoa. Eu odiaria a mim mesmo. Eu fiquei espantada por este falar de Jesus, é interessante. Daí ela aproveitou, né? Ela é espertíssima. Ela aproveitou que Jesus estava tão assim, né? Entregue ali, garantindo que ele não podia negar nada a ela. Ela falou assim, então me leva para o céu já, que já está tudo certo. Que eu já estou totalmente transformada em Jesus, então me leva para o céu.
Aí ele fala assim: peraí, dá-me um outro pouco de vida em ti, depois virás. Então espera mais um pouco, deixa eu viver aí em você. É muito importante eu viver em você. Aí depois a gente vem, né? Depois você vem. Então é muito importante, a gente também tem que entender isso, é nós também, né? É muito importante que eu viva em vocês, meus amados. A gente leu aí esse pedacinho da tese do Ianus e a gente viu, né, a importância do que está dito aí, né? E a gente tem que querer viver essa santidade aí que está sendo explicada pelo livro do céu. É muito grande, olha lá. Ele tem mais prazer e deleite nesta alma peregrina da terra, porque os bem-aventurados, o que eles fazem, fazem sem sacrifícios e em meio a delícias. Enquanto que a alma peregrina da terra faz a vontade divina com sacrifícios e em meio a sofrimentos. E onde quer que haja o sacrifício, sinto mais prazer e fico mais encantado. Tá vendo, gente? Ele se encanta com as almas que estão aqui na terra, porque elas fazem a vontade divina com sacrifício. É lindo isso, né? Como a alma que ainda é peregrina e vive na minha vontade, uma só vida com os bem-aventurados que vivem na minha vontade. Os próprios bem-aventurados participam também do prazer que eu recebo desta alma peregrina que está sofrendo. É muito lindo isso, gente. Então a gente tem que querer agradar a Jesus, é só isso que importa. O resto a gente corre atrás depois, né? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Amanhã a gente fala mais. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O tema do dia 29/4, capítulo 11, traço 69. Março 14 de 1914. A alma que faz a vontade de Deus toma a todo o Jesus. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo e real a todo Jesus em mim. E enquanto sentia, me disse, mas em um modo tão. E enquanto sentia, me disse, mas em um modo tão terno e comovedor que meu pobre coração me sentia quebrado. Então, o que me veio agora a Luísa era assim também, a vida dela com Jesus. E como a gente, né? Não é igual, né? Não é igual todo dia. Cada dia é um dia, né? E é tudo um desafio na divina vontade, a nossa vida. É o querer absoluto de viver na divina vontade que nos faz permanecer firmes, né? E sempre confiando nele, né? Sempre confiando nele, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, né? Outros trechos que começam, ela está sempre reclamando, né? E aqui não. Aqui ela está sentindo Jesus plenamente nela. É uma felicidade total, né? Então é assim também a nossa vida. Mas nada nos afaste da divina vontade, apesar de tudo que a gente passa.
Aí Jesus fala: minha filha, é-me muito duro não contentar a quem faz a minha vontade. Olha que coisa maravilhosa isso. O que a gente pode dizer sobre isso? À medida que a gente vai amadurecendo na divina vontade, a gente quer muito fazer a vontade de Deus, né? E então ele retribui, né? Ele retribui. E como que ele retribui? Ele quer fazer aquilo que ele sente que o nosso coração deseja e precisa, né? Como vês, não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca. Nada me resta na minha vontade que tomastes, de tudo te possuístes, e a mim nada me fica. Então, Jesus, em nós, ele se dá todo em nós, né? Todo. E a gente sente isso, a gente percebe isso, né? Como ele está em nós em tudo, né? E nós neles. É maravilhosa a vida na divina vontade. Apesar de tudo. Eis porque diante de tantos males que inunda a terra, não chovam os flagelos merecidos, porque me é difícil não te contentar. E além disso, como posso fazer se não tenho mão e você não acede? Então aqui me veio que diante de todos os anúncios que a gente vê de flagelos e desgraças que vão cair sobre o mundo, né? Existem os filhos da divina vontade, que detêm isso como para-raios, né? Por isso que é muito mais importante ter cada vez mais os filhos da divina vontade, para que isso aconteça, né? Isso é o jeito que Jesus tem de trazer o equilíbrio à Terra, não só de males, mas da vida divina dele em cada um de nós. Esta, ela pode segurar todos esses males. Os males estão muito anunciados, né? Que a divina vontade seja anunciada cada vez mais por todo lado, para que as pessoas, através dos conhecimentos, se voltem para Jesus. E todos esses flagelos anunciados caiam por terra, né? E que viva o reino de Deus na terra. É muito importante isso, né? Como seria bom que as pessoas se abrissem, né? A divina vontade. Aqui é um motivo muito forte para isso. Principalmente para quem fica sempre atrás dos flagelos, né? Ó, vai acontecer isso, ó, vai acontecer aquilo. Vai acontecer à medida em que a divina vontade não reine na terra. Mas se ela estiver reinando, vai acontecer o quê? A divina vontade. É isso. Se me tornem, se me tornarem absolutamente necessárias, seria obrigado a roubar-te ou a converter-te de maneira que as cedas, né? Como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. Então, quem faz a vontade de Deus é o para-raio das desgraças e os flagelos merecidos pela humanidade. É isso que ele está dizendo aqui. Quanto mais pessoas viverem de todo o coração na divina vontade,
entregando-se totalmente a Ele, todas essas coisas podem não acontecer, né? Tudo. Por isso devemos nos empenhar cada vez mais em viver na divina vontade e levá-la aos outros. E Jesus vai abrindo os caminhos, vai mostrando pessoas, né? Que pessoas de confiança, né? Que podem ajudar a propagar a divina vontade. Isso é muito maravilhoso, né? Fiquei muito maravilhada com tudo isso. Mas isso tem que ter espalhado, tem que ter o conhecimento, né? Então é isso que a gente está fazendo. Que Jesus abra os caminhos, os corações das pessoas endurecidas, acomodadas na sua vidinha, né? E que tomem a peito a divina vontade, para que até isso não aconteça, né? Todos esses flagelos, né? Anunciados. Mesmo anunciados por Nossa Senhora, né? Pode acontecer, mas se a divina vontade reinar na terra, não acontece, né? Porque porque Jesus, ele diz assim: como é difícil parar para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz a minha vontade. E quem faz a vontade de Deus está sempre pedindo pela paz, né? Para que não haja desgraça no mundo, né? E eu odiaria a mim mesmo, como Deus não pode se odiar, né? Ele permanece. Ele permanece a fazer a vontade também daqueles que fazem a vontade dele. Eu fiquei espantada por esta fala de Jesus. É de espantar mesmo, né? Porque é uma coisa muito grande, né? Uma revelação muito grande para nós, que estamos vivendo com Ele, né? Na divina vontade. E Ele, tão grande, né? Tão grande, e a gente tão pequena, e pode determinar o rumo da Terra, é muito grande isso. E eu fiquei espantada por esta fala de Jesus. E não só isso, senão que em verdade via que eu tinha as mãos, os pés, os olhos de Jesus. Ele disse: Jesus, faz-me ir já ao céu. Então, então, eu já entendi, diferente da Luísa, né? Entendi que nós devemos permanecer mais na divina vontade para ser esse para-raio para o mundo, para a terra, amando a todos, né? Amando a todos, nos sacrificarmos mais e mais em benefício a todos, a todos. E esse todos engloba os nossos, né? Eles estão dentro disso. Por mais que a gente olhe assim, parece que nada acontece, né? Ninguém muda. Ninguém muda. A gente muda, porque a gente cresce, né? A gente vai mudando. Mas os que estão ao redor não mudam, apesar que observam a gente, né? Não, raramente falam alguma coisa, né? Ontem mesmo meu filho falou: Nossa, mãe, obrigada por tanto carinho que a senhora tem conosco. Então, alguma coisa se enxerga, né? Pelo menos, né?
Mas não que é para a gente ficar se encher com isso, mesmo porque não é nosso. É a mesma coisa, porque eu falei assim para ele, é Jesus na minha vida, assim, meu filho. E ele respondeu, é mãe, é Jesus. Então, é ele. É ele que me dá força, me dá carinho, me dá amor, me dá tudo para fazer tudo que eu faço. Que é, eu, por mim mesmo, nem entendo, né? Mas ele vai colocando cada vez mais amor no coração. E a gente vai transbordando para os outros. Isso é tão maravilhoso que é até é uma coisa impressionante, né? É impressionante que a gente nem consegue entender. Mas os de fora já estão enxergando, graças a Deus. Já estão enxergando e, e quem sabe, né? Vão acolher também a divina vontade em suas vidas para fazer só a vontade de Deus. Porque fazendo só a vontade de Deus é, tem consequências, né? Tem consequências. Jesus está dizendo uma consequência aqui importantíssima, né? Ele detém os flagelos. Isso já é um motivo mais do que suficiente para a gente se dedicar cada vez mais à divina vontade, para nos entregar. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. Amar aquele que está, nem sei onde ele está, mas vai chegar a ele o benefício da minha vida na divina vontade. E eu creio, mas eu creio piamente, porque é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo claramente. E olha que ele fala, ele diz tão claro isso que a última frase dele, ele diz para Luísa: dá-me outro pouco de vida para em ti e depois virás. É para nós dar a nossa vida para Ele, em benefício de todos. Hoje eu acordei assim pensando, nossa, como Jesus ama todos, aquelas pessoas tão estranhas que a gente nem sabe o estilo de vida que tem, tão diferente de nós. Ele ama a todos, a todos. E como a gente está nele e vive nele, a gente deve amar a todos também. Envolvermos nesse amor dele e viver na divina vontade, justamente para que todos sejam beneficiados. Dai-nos a graça, Senhor, de amar cada vez mais a divina vontade em benefício de todos. Quão felizes nós vamos te fazer, Senhor, se a gente vive fazendo a tua vontade em benefício de quem a gente nem conhece. O Senhor conhece e nos basta. O Senhor precisa que a gente auxilie aquela pessoa, que eu nem sei quem é, mas por vosso amor, eis-me aqui, Senhor. Quero fazer a tua vontade. E o Senhor vai levar para quem o Senhor quiser. E como nós somos um, o Senhor me dá a alegria, o consolo de estarmos trabalhando juntos, vivendo juntos, fazendo a obra aqui na terra juntos. Por isso que é maravilhoso viver na terra, né? Porque a gente pode dar a nossa vida para o Senhor. Dá-me outro pouco de vida em ti. Dou-lhe tudo, Senhor, dou-lhe tudo. Esse tempo que ainda me resta, né? Porque já vivi bastante, né? E esse tempo que me resta, dou-te, Senhor, para que o Senhor aproveite para quem o Senhor ama e quer levar. E depois
irei para ti, né? Isso é todo mundo da divina vontade, vivendo assim, obedecendo a tua vontade. Amém, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do tema do dia 29 de abril, Livro do Céu, volume 11, capítulo 69, 14 de março de 1914. A alma que faz a vontade de Deus toma a todo Jesus. Hoje eu estava me sentindo toda em Jesus, mas tanto de sentir ao vivo o real a todo Jesus em mim. E enquanto o sentia, me disse, mas em um modo tão terno e comovedor que meu pobre coração me sentia quebrado. Minha filha, é-me muito duro não contentar a quem faz minha vontade. Como vês, eu não tenho mais mãos, nem pés, nem coração, nem olhos, nem boca. Nada me resta. Na minha vontade que tomaste, de tudo te possuíste, e a mim nada me fica. Eis porque diante dos tantos males que inundam a terra não chovem os flagelos merecidos, porque me é difícil não te contentar. E além disso, como o posso fazer se não tenho mãos e você não as cede? Se me tornarem absolutamente necessárias, serei obrigado a roubar-te ou a convencer-te, de maneira que as ceda. Como é difícil para mim, como é difícil para mim desagradar a quem faz minha vontade. Eu odiaria a mim mesmo. Eu fiquei espantada por este falar de Jesus, e não só isso, senão que em verdade via que eu tinha as mãos, os pés, os olhos de Jesus, e eu lhe disse: Jesus, faz-me ir ao céu. E ele: dá-me outro pouco de vida em ti, e depois virá. Essa consumação total e plena que já está acontecendo na vida da Luísa, e ela já se vê nessa consumação. Ela, nesse texto, ela já não consegue mais se encontrar, né? Se ver os seus membros. Claro que tudo isso aqui é muito espiritual, mas é nesse campo, nessa área que dá o entendimento. E a expressão se observa também no físico, no material, mas o entendimento é no espiritual.
de ver-se ela se vê sem os membros, né? Ela vê-se consumada e só vê Jesus nela. E Jesus, ao estar nessa consumação total, expõe ali que, uma vez que está todo consumado, ele já até mesmo ele não se tem a si próprio. E é interessante porque quando nós vamos estudando, nós vamos entendendo a divina vontade como uma consumação na alma. É Deus que opera, Deus que vive, Deus que faz. E aqui é como se Deus se anulasse, né, se consumisse na vontade da criatura, se consumisse na criatura, e Deus é como se Deus não existisse. Então, se nós formos levar ao pé da letra o que está dito, até chega a soar estranho, né? Como assim? Como Deus se consome, se consuma todo na criatura e ele já não existe ali, né? Já não é mais os braços, as pernas dele, os olhos, as mãos, a ação, né? O coração dele, mas é a criatura, né? Que tomou posse de tudo, né? Ele se deu para a criatura e a criatura tomou posse de Deus. Então, nessa consumação, como a criatura ela é infinitamente menor do que seu Criador, e embora o Criador esteja ali consumado na criatura, de fato não é a criatura mesmo que dá as ordens, que dá as regras, é o próprio Deus, é a própria divina vontade. Só que o Senhor, né, vem nesse texto aqui para nos trazer essa informação de que ele, né, nessa consumação, ele não pode negar nada para a criatura por causa dessa consumação. Então aquela questão lá, né, dele usar uma alma vítima para aplacar a justiça, para diminuir os flagelos e tudo mais que ele sempre, né, vai fazendo no caso da Luísa, e creio que faz no caso de outras almas vítimas também, dele ficar e sentir-se atado, sentir-se prisioneiro dessa criatura, sentir-se como se fosse dependente, e até mesmo para castigar ele vai depender da autorização dessa criatura. De, e assim, isso se nós formos pensar com a nossa cabeça, isso se torna não entra na nossa compreensão o que ele está falando, né? Não entra, porque a gente vai, se nós formos pensar com a nossa cabeça humana, nós vamos racionalizar e vai ficar de forma como se não fosse possível isso. Mas como nós, né, estamos na meditação, e a meditação ela não se dá no cérebro, a meditação ela se dá na alma, e aí o Senhor mesmo, né, vai fazendo esse clareamento e através da fé, porque precisa da fé, não tem como haver meditação se a fé não estiver presente. E através da fé nós vamos crendo que isso acontece, que isso é possível, que isso é real. Assim como naquele cortezinho que a Aline compartilhou da homilia do Padre Paulo Ricardo, falando lá da Eucaristia, de que quanto mais as pessoas estão comungando, mais duros seus corações estão ficando, porque não se comunga com fé, não se acredita naquilo que está fazendo, naquilo que está acontecendo. Então, até mesmo ontem, na hora que eu estava na missa, e embora estava no canto, e a gente, quando está servindo, a gente não consegue penetrar, né, entrar dentro do mistério completamente, porque a gente também precisa estar atento por estar servindo. Mas na hora depois que eu recebi Jesus na Eucaristia, eu lembrei dessa passagem, e aí eu falei, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí eu fiz aquele pequeno, né, porque não dá tempo, os padres hoje em dia, poucos eles dão tempo das pessoas meditarem sobre o grande mistério que acabou de acontecer. A maioria terminou de dar terminou a fila lá, já entra no oremos para fazer a oração pós-comunhão. Então, quem comungou primeiro ainda saboreia um pouco, né? Mas quem deixou ali para comungar no último ali, praticamente não tem esse tempo de meditação. Mas assim, naqueles pouquinhos momentinhos
eu falei para o Senhor, né, que eu adoro, que eu amo, que eu creio, que eu espero, mas assim, que aumentasse a minha fé, porque a gente precisa adentrar no mistério pela fé, mas fazer essa meditação, entrar nesse mistério meditando, não tem como ser racionalizando isso. E é tão é triste porque a gente não tem esse tempo, esse intervalo de tempo ali de alguns minutinhos para saborear de verdade. Então, também com isso, não é só o fato de receber sem aquela disposição que a maioria das almas se encontram, sem a disposição necessária, mas também porque não se dá mais tempo para adentrar no mistério, para as pessoas se voltarem para o seu interior, olhar para si, ver e perceber, né? Não é sentir nos sentidos mesmo, mas é perceber no seu interior o movimento do próprio Deus ali sendo consumido, né? Essa partícula que é Deus por inteiro, mas sendo consumida ali pelo seu organismo, entrar nesse mistério, nessa meditação. Infelizmente, são pouquíssimos os sacerdotes e até mesmo ministros, quando presidem a palavra, de dar esse tempo, de fazer essa, né, deixar o silêncio, é, né, por um tempo, não com música, porque também com música a gente não consegue adentrar no mistério, mas assim, terminou ali, dá aquele tempo de silêncio para as pessoas adentrarem no mistério. Com certeza, essa Eucaristia não seria tão infrutífera na vida das pessoas como tem sido. E não é o defeito na Eucaristia, a gente sabe disso, né? Mas é também porque muitas vezes não é propiciado para as pessoas esse momento ali realmente do alimento, né, de se alimentar mesmo a sua alma e não ser apenas um momento dentro da celebração eucarística. Então é muito triste. E aqui nesse texto também vem chamando a atenção dessa necessidade de meditar, porque sem adentrar pela fé numa meditação, isso vai, né, esse conhecimento, essa manifestação que o Senhor faz nesse capítulo, ela se torna é, incompreensível mesmo e assim até mesmo como se não fosse possível acreditar, né? Não, isso é irreal, isso não dá para entrar, não cabe na cabeça e realmente não vai caber nunca na cabeça racional, na cabeça do homem não vai entrar essa verdade. E quando ele vai falando aqui, né, dessa realidade da alma vítima, como que ele se torna tão dependente ali, consumado nessa alma que toda se dá para ele, né, que está ali, está sofrendo por ele, está ali consumada, entregue por ele. Aí eu lendo o texto, eu me lembrei assim também em relação à minha irmã que tem, eu não sei, né, até perguntava para o Senhor. E eu já até já busquei tentar entender o processo que ela está vivendo já há muito tempo, já há bastante tempo, muitos anos, não só ela ali numa situação de cama, de, de não ter vida própria, está totalmente 100% dependente para tudo da minha mãe e quando, né, eu posso ajudar também. Mas assim também a situação da minha mãe, que a minha mãe é presa a essa situação da minha irmã, porque ela que cuida, ela que dá toda assistência, ela que dá todo, ela que está ali à disposição, ela é essa mão de Deus, essa ação de Deus, essa presença de Deus no cuidado com a minha irmã. Então, de uma forma diferente, minha mãe também é uma vítima, porque ela está presa a essa circunstância. E aí é, claro que tudo é um processo, né? É um processo de anos e anos e anos. E nesse processo de anos e anos, houve muita rejeição, né, dessa situação, muito questionamento em relação a isso. E então, assim, com o passar dos anos, com o passar do tempo, hoje, né, já a minha mãe, a gente já está mais maduro em relação à situação dela, mais resignados. Então, hoje já não é tão difícil, porque tem já, né, já tem um certo grau de resignação à vontade de Deus. Mas uma coisa assim que tem me questionado, né? Não sei se seria essa palavra, talvez não seria essa palavra, mas e aí em relação ao texto me veio de novo
né, assim, de saber do Senhor se aquilo ali, né, eu sei, né, hoje meditando, né, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente sabe que tudo é vontade de Deus. Ou é querida ou é permissível, mas tudo está dentro da vontade dele. E aí eu pensando, Senhor, será que essa situação da minha irmã ali, né, sobre uma cama, nessa dependência toda, nesse sofrimento de anos e anos e anos e anos, e na sexta, né, até relatei no pequeno depoimento que eu fiz, de ter ido lá dar banho nela e a sonda ter saído e a minha mãe ter que acionar a SAMU e ir para o UPA para recolocar. E aí, assim, foi para o UPA, assim, de tarde, era umas 5 horas, e ela saiu de lá, já era mais de 9 horas da noite, ficou horas esperando uma ambulância para trazer de volta, e mesmo assim lá não tinha a sonda que ela usa, eles colocaram uma improvisada, e aí ela voltou para casa, mas aí ontem, né, o sábado, ela ficou com muitos gases, inchou demais a barriga, ficava a barriga dura, e aí quando os gases, eles são terríveis, né, porque eu já tive isso de forma assim bem expressiva uma vez, quando eu quando minha primeira filha nasceu, assim, depois que eu vim do hospital, na primeira noite em casa, eu quase morri de tanta dor, tanta dor, tanta dor por causa de gases. Eles circulavam dentro de mim e eu quase gritava de tanta dor. E assim, e a Leila tem muito isso. Ela volta e meia, ela está com os gases por causa dos problemas intestinais. E ontem, né, sábado à tarde, até minha mãe me mandou, falou, vem, vem, eu não sei o que fazer com a Leila. Ela tá agoniada e tá com muitos gases, a barriga tá muito inchada. Eu fui lá e aí a gente usa os óleos, ela já tinha dado alguns remédios, e aí a gente usa alguns óleos para amenizar, e aí a gente fazendo massagem e na barriga dela e vai massageando, aí tem hora que ela dá aquela tranquilizada, mas assim, é muito, muito sofrimento. A se eu olhar assim, lá mais atrás, lá uns anos atrás, quando a situação também era muito difícil, mas ela assim ela ainda agia um pouco com vontade, porque ela se tornava agressiva em muitas partes, em muito tempo, durante muitas circunstâncias e situação, quando ela ainda conseguia mais movimento, até mesmo quando ela andava ainda, ela era muito agressiva, muito, muito, muito agressiva, muito revoltada. E embora não falasse, não porque ela não falasse, mas porque ela não se fechava, se fechava, se fechava e não mas assim agredia, 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 agredia. Então eu muitas e muitas vezes eu questionava a Deus, isso não é vida, isso não é vida de gente. Isso não é nenhum né, eu falava assim para Deus, isso não é vida de gente, não é possível que isso possa acontecer com um ser humano. Nenhum animal merece passar por uma vida dessa. E por muitas vezes eu questionei. E aí, assim, mas só que vai passando o tempo, a gente vai tomando consciência de várias coisas. E aí, assim, né, daí, de um tempo para cá, a gente vai refletindo a respeito disso. Eu já não questiono isso para Deus, porque a gente vai conhecendo que existem, já existiram e existem ainda muitas almas vítimas e que de repente o sofrimento é muito, muito pior do que o dela. A gente só tem noção do sofrimento das pessoas quando a gente está lidando com a situação e a gente tem contato com outras situações. Até então, para a gente parece que isso não é possível, não existe, porque está acontecendo com os outros, mas como a gente não tem contato, então a gente não tem noção do que é. Então, é só quando a gente está vivendo a situação e a gente tem contato com outras situações que a gente vai vendo que as outras situações são muito piores. Mas, assim, voltando em relação ao que ela está vivendo, de ter eu tenho essa dúvida, né, de que esse estado que ela está vivendo, se isso realmente é uma vontade querida de Deus ou se é permissível, eu creio até mais que é mais permissível, mas mesmo que seja permissível, se de alguma forma se isso de certa forma como é que eu vou falar, explicar? É difícil de explicar. Se Deus tira algum proveito disso, entendeu? Então é mais nesse sentido, se vale, né, se tudo que ela está vivendo, se é agradável, a palavra é isso, se é agradável a Deus, esse sofrimento, porque a gente não consegue perceber o estado da alma dela. Então assim, já há bastante tempo eu me preocupo com a alma dela, como que está a alma dela, porque a gente sabe que a pessoa
ela pode estar no estado de debilidade do mais alto grau, mas a alma dela continua intacta, não interfere, né? Não é como ali está com aquele problema intestinal, não anda, não fala, tem aquela, né, aquela limitação, aquela deficiência. A alma não tem essa limitação, essa deficiência, a alma está intacta. E em algum grau a alma tem essa vai recebendo, né? Embora não se expresse, mas a alma está recebendo essa informação. E claro que não transborda para o consciente, mas está recebendo. E no momento em que tiver face a face com o Senhor, ela vai saber de tudo isso, né? De tudo que foi transmitido, que foi infundido ali pela própria realidade, e o agir de Deus vai transparecer para a alma. Mas como ela era muito agressiva, ela não aceitava aquela situação dela, a doença. Então né, de certa forma, eu acabo me preocupando de se a alma dela tem essa rejeição, essa rebeldia e essa recusa do que tem sido feito para ela, né? Que é a mão de Deus fazendo, cuidando. Então, eu assim, o que eu mais me preocupo, então, mesmo vendo todo o sofrimento dela, e ontem também, durante o dia, várias horas, e tinha hora que ela ficava muito agitada, porque com certeza por causa das dores, aí a mãe uma hora pegou ela e deu uma sentada, porque ela vive na cama, né? E aí ela começou a soltar uns arrotos, assim, coisa que não faz, né? Porque é o causa da sonda e tudo mais. E aí também soltou alguns, né, alguns puns também para. Então, assim, isso ela fez algumas vezes durante o dia, mas assim, em situação normal era para aliviar, né, para esvaziar ali a barriga, o estômago e a pessoa, né, mas o dela, ela saía, e ela se acalmava, se tranquilizava, parece que a dor passava, mas daqui a pouco estava tudo de volta, sabe? É como se tivesse ali uma produção de gases constante. Então a gente não sabe como é que estava dentro, né? Então no finalzinho da tarde a minha mãe acionou o SAMU de novo e levou ela para o UPA novamente, porque não tinha como, né? Vai passar a noite naquela situação e sem saber o que está acontecendo. E aí, até umas horas da noite, eu queria ter ido ficar lá com ela para ela vir deitar, dormir, né, descansar para poder de manhã a gente trocar de novo, porque a gente não sabe, né? Aí ela falou que eles fizeram um raio-x lá, disse que estava com muitos gases e eles iam trocar a sonda dela, eles iam colocar uma sonda naso, porque o que ela tem é gastro, uma naso, que é pelo nariz, para poder, né, ia colocar soro e de repente, provavelmente iam medicar para ver como é que ia se dar. Então, assim, agora de manhã eu mandei mensagem, mas ela não me respondeu, eu não quis ligar, porque no hospital, às vezes, né, tem pessoas que estão ali num descanso, e né, eu vou deixar para ligar um pouquinho mais tarde, para ver como é que passou a noite, mas assim, a gente tem, hoje, assim, eu mesmo olhando o sofrimento físico dela, aquilo não me comove tanto como eu pensar como é que está a alma dela, como é que está o estado da alma dela, sabe? Então assim, eu peço muito para Deus, uma das coisas que eu peço para Deus é que esse sofrimento dela não seja em vão. E eu sei que Deus, ele tira proveito da menor à maior situação precária, ele tira o bem. Mas assim, de que, né, o dia que cessar essa situação dela aqui na Terra, de que ela possa receber muita, né? Assim, o desejo do meu coração, do fundo do meu coração, é dela receber assim um prêmio muito grande no céu, porque não a vida que ela tem levado nos últimos anos assim, é de chorar, sabe? De você ver a situação, de ver ali esse sofrimento todo. E então não sei, né, se essa situação é realmente de uma alma vítima ou não. Não sei. Eu fico às vezes nesse questionamento. Eu amaria que fosse isso, porque eu saberia que Deus está tirando proveito, né, disso que ela está vivendo, disso que ela está passando e de que a vitória seria dele. Então, assim, eu desejo profundamente que Deus seja vitorioso em toda essa circunstância que a gente passa aqui na nossa família em relação, né, hoje nem em relação ao meu filho, mas em relação à minha irmã. Toda a situação que ela passa, que ela vive,
né, de privação de tudo, mas que a graça de Deus seja presente com ela, né, que ela receba, que Deus receba a glória pelo que ela está ali, que seja né, uma oferta mesmo, que seja uma oferta agradável a Deus, que Ele aceite como uma oferta agradável a Deus. Pelo menos da minha parte, é o que eu mais desejo, é isso. E eu creio que está dentro do tema por causa disso, né? Em relação a essa questão ali da alma, né? Da alma ser vítima, né? Então, só fazendo esse paralelo ali com a alma vítima da Luísa, embora sejam situações, circunstâncias totalmente diferentes, né? Então, mas que Deus possa tirar o maior fruto, o maior bem de tudo isso. Amém, Fiat.